O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti e digo estas coisas estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode sentar um momentinho. Esse trecho do Evangelho de grande profundidade, né? Mas como já falamos um pouco ontem, né, da oração sacerdotal de Cristo, queria agora comentar esse trecho da primeira leitura, porque mostra como o cristianismo está presente na vida real, na sociedade. Começa o Evangelho, a leitura, dos Atos dos Apóstolos, dizendo: naqueles dias Paulo disse aos anciãos da igreja de Éfeso, mas na verdade ele não estava em Éfeso. A história, ele tinha passado 3 anos, mais ou menos, em Éfeso, né? Tinha uma comunidade forte de cristãos que estava começando, mas depois ele foi para resolver problemas na cidade de Corinto, passou pela Macedônia, em Filipos, e depois, retornando, né, para Jerusalém, ele pegou um barco e a gente vai, eu acho pelo menos legal ir acompanhando, vendo qual o caminho, né, que ele foi fazendo em cidades que ele foi parando, pregando o Evangelho. Então ele veio vindo de Filipos, passou por Troade, ressuscitou um rapaz lá na cidade de Troade, e depois ele foi para Samos. De Samos são algumas pessoas famosas, né? O Pitágoras, por exemplo, do Teorema de Pitágoras, nasceu em Samos. Tinha um outro filósofo, pensador, astrônomo, que se chamava Aristarco, também, que já antes de Cristo dizia que a Terra não estava parada, fixa no universo, mas girava em torno de alguma coisa, né? Então era gente muito boa, muito cabeça. E o cristianismo passou por lá, por essas cidades que tinham uma cultura grega importante. O cristianismo foi fecundando de vida nessa passagem de São Paulo. Depois de Samos, ele queria ir para Éfeso para falar ainda com as pessoas de Éfeso, com aquela comunidade, mas não tinha tempo, porque ele queria chegar na festa de Pentecostes, como nós agora, mais ou menos nessa época. Queria chegar em Jerusalém para a festa de Pentecostes. Então não ia dar tempo. No meio do caminho ele parou em Mileto, que é onde é o Tales, outro matemático, filósofo, etc. E de lá ele pediu para chamar os anciãos da igreja de Éfeso. Os anciãos são os primeiros, né, os fundadores, ou os cabeças da igreja. E aí eles foram de Éfeso até a praia, ali em Mileto, onde estava São Paulo, e teve esse discurso. Paulo disse aos anciãos da igreja de Éfeso, no original é os presbíteroi, anciãos. Então daí vem a palavra presbíteros, né? Como se chamasse, vem os padres aí da igreja, da comunidade, que eu quero dar uma mensagem para eles cuidarem da comunidade. E diz: cuidai vós mesmos de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos colocou como guardas. E a palavra guardas, no original, é episcopoi. Deus os colocou como episcopos, como bispos. Então são os líderes da comunidade. E o que Paulo diz ele falou, em resumo desse discurso dele: eu dei toda a minha vida por vocês, ensinei tudo, já não sei mais o que fazer para transmitir o Evangelho, e agora eu vou morrer, a gente já não se vai ver mais. Tanto que no final eles se abraçam, beijam São Paulo, né? Porque não vão ver mais o seu rosto. E depois ele fala: vocês cuidem da igreja, cuidem do rebanho que foi confiado a vocês, e fala: vão aparecer lobos ferozes que vão querer destruir a comunidade.
Mesmo gente de dentro da igreja, do vosso próprio meio aparecerão homens com doutrinas perversas que arrastarão discípulos atrás de si. Então, para que eles cuidem, essas são as ideias. Então, mas isso daqui não deve ser visto só como uma historinha do passado, pô, que interessante, mas que tem uma influência na nossa vida. Assim como São Paulo foi levando o evangelho para essas cidades cultas, Samos, Mileto, Éfeso, nós também devemos levar a palavra de Deus, né, no meio da cultura, no mundo da cultura, com pessoas importantes da sociedade. E depois podíamos pensar, né, falar, eu sou como São Paulo? Posso dizer isso como São Paulo? Eu fiz tudo para pregar o evangelho. E tenho carinho pelas pessoas, como as pessoas tinham carinho por São Paulo. Então eu posso tentar me colocar no lugar de São Paulo e me examinar, né? Eu prego assim, dou a minha vida como São Paulo dá? Posso me colocar no lugar desses anciãos da igreja. Eu cuido do rebanho, as pessoas que dependem de mim, né? Minha família, meus amigos. Eu cuido, procuro que mantenham a fé. Ou eu sou como esse terceiro tipo, né? Os lobos ferozes, né? Que esquece da doutrina da igreja, vai mudando doutrinas novas, né? Aparecerão no vosso próprio meio homens com doutrinas perversas, que arrastarão atrás de si outros discípulos. Então, para que essa passagem da Sagrada Escritura nos faça pensar, né? Nos faça meditar, e diz, eu se estivesse nesse ambiente, o que eu faria, né? Que tipo de personagem eu seria? Como São Paulo, como esses anciãos, como os lobos perversos, como eu tenho sido, né? Qual desses personagens eu tenho sido na minha vida do dia a dia? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.